Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre como encontrar a IA perfeita para a sua tarefa. Então a gente vai falar muito sobre comparativos de modelos largos de linguagem, né, LLMs, como comparar, como escolher. Vamos falar muito sobre nossas experiências pessoais aqui. Então antes eu vou apresentar quem está aqui comigo. Estamos aqui com o Ângelo como host, convidado, todo mundo aqui hoje é uma loucura, vambora. E aí, Ângelo, tudo bem? E aí, se apresenta pra galera. Uma honra participar com vocês aqui hoje, falar sobre esse tema que tá tão quente atualmente, né? Todo mundo falando sobre isso, todo mundo falando que tá testando, será que tá mesmo, né? E o Denilson também tá aqui com a gente. E aí, Denilson? Oi, gente, boa noite, eu sou o Denilson, tô aqui mais um episódio como estagiário da Fernandinha, estagiário da Squad Entre Chaves, e vamos aqui falar sobre esse assunto maravilhoso aí que há semanas, meses e anos vem sendo um principal assunto conversado pelos desenvolvedores e pessoas aí da área de tecnologia, né? Nosso convidado mais do que especial. Temos aqui Malaguti aí, Malagas já participou com a gente várias vezes. Bom, gente, muito prazer de novo. Meu nome é Francisco Malaguti, eu sou cientista de dados e arquiteto de software aqui na DTI. E eu vou falar um pouquinho sobre IA e provavelmente algo que possa me substituir no futuro e a única possibilidade que talvez eu tenha de me aposentar. Então, é isso. Boa. Bom, gente, então, né, hoje a gente não vai aqui contextualizar ou conceituar, na verdade, o que é LLM. Acho que isso aí já tá, todo mundo realmente já sabe bastante sobre, né? E cá entre nós também, isso aí, 2 minutinhos ali no chat GPT você descobre, né? 2 minutinhos no chat GPT já tá descobrindo, exatamente. Então a gente não vai conceituar, mas aqui a gente vai falar muito mais sobre a nossa utilização, como eu falei. Pra gente começar, vamos falar assim, por que a gente tá falando sobre esse tema hoje? É simples, né? No início tinha o chat GPT chegou, a galera começou a usar muito, gostou bastante. Tinha uma opção, agora tem 248 opções diferentes e você precisa saber qual que você vai usar, qual que faz sentido. E elas têm uma série de diferenças, apesar de várias delas serem muito parecidas. Então você tem algumas que são concorrentes direto, tipo o GPT e o Gemini. E em compensação você vai ter algumas outras que são talvez mais seguras, no quesito que você não precisa usar uma API, ou você consegue usar local, porque são open sources, como o Llama. E algumas que dizem que são mais éticas, como o Cloud. Mas aí, tipo, vão ter motivos e motivos para você usar cada uma. Você pode ter umas que são melhores, outras que são piores, algumas são mais caras, mais baratas, algumas parecem baratas, mas são muito caras. Depende do como e quanto delas você vai utilizar. Malaguti já trouxe um review quase completo aí, né, sobre esse assunto, né? Mas eu acho que outro motivo da gente falar sobre isso também é que a gente até trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que a gente achou do GitHub. Talvez seja uma pesquisa um pouco enviesada pelo próprio GitHub, mesmo que sem querer ali, por causa da bolha mesmo, né? Mas eles dizem que 99% dos desenvolvedores já testaram alguma ferramenta de geração de código. Cara, 99% é todo mundo. Todo mundo já usou. Então, se você tá aí, você nunca usou, você tá nesse 1%, cuidado. Igual o Malaguti brincou aqui, você pode ser substituído, né? Não porque você vai ser substituído pelo IA, mas porque você vai ser substituído por quem sabe usar IA. E também, dependendo de onde você está aplicando, você vai ver que você vai ter um resultado que você acha que é o suficiente, mas pelo fato de você não comparar com uma outra versão, você deixa de aprimorar a tarefa que você está fazendo, né? Por exemplo, um contexto de código, né? Você coloca uma pergunta ali para melhorar seu código, um modelo melhora de uma forma, mas você pode ter um outro ali que coloca uma resposta muito melhor e que atende muito mais ao que você está precisando ali. Exatamente. Eu acho que o negócio que o Malagas falou aqui, que é muito legal, né? Que antes, quando estouramos a bolha, não existia só o GPT. Agora você tem lá, né? Tem o Claude, tem o GPT, tem o Gemini, tem o Llama. O GPT com várias versões, né? Tem a O, tem a O1, né? Que está em preview ainda. Tem o Claude Sonnet, que foi lançado também uma atualização da 3.5 recentemente. Então, assim, o tempo inteiro realmente tem muitos modelos diferentes que às vezes se você dá um passo para trás e olhar, você fala assim, nossa, e agora, né? Unidunité? Vou usar ou tem formas vou comparar? de ou será que eu realmente... se eu for fazer essa atividade, eu já vou direto nessa aqui, que provavelmente vai me dar algum resultado levemente melhor. Acho que tem uma frase que é normalmente quem chega primeiro bebe água limpa, né? Que ela se encaixa bastante nesse cenário, porque bem ou mal o ChatGPT foi quem chegou primeiro. Então quem entra hoje, e até uma série de projetos que a gente tem em open source, segue o nome do próprio ChatGPT. Se você abrir hoje o GitHub agora e quiser falar, quero ver se eu consigo subir um equivalente ao ChatGPT na minha máquina de maneira privada, porque eu não quero usar uma API.
Você consegue abrir o GitHub e procurar, por exemplo, Private GPT, GPT ou qualquer coisa do gênero, vai ter uma série de formas de você subir isso usando modelos open source. Então, o próprio nome vai gerar essa ideia de que funciona melhor, o pessoal tá mais acostumado a usar, tem uma interface e que bem ou mal fez seu nome. O problema é, para coisas muito genéricas e para o cenário que o GPT se encaixa, que é esses modelos multimodais que aceitam fala, imagem, texto, ele funciona muito bem, mas não é o único. E normalmente quem vai bater de frente com ele são outras grandes empresas que conseguem treinar algo ou que conseguem montar uma estrutura de mesmo tamanho. O problema vai quando você começa a fugir desse contexto genérico. O que você quer fazer? O Ângelo falou a questão do... Por exemplo, todo mundo, 99% dos desenvolvedores testaram de acordo com o GitHub. Mas o que é testar? É abrir o chat GPT e pedir para ele testar? Eu sou um desenvolvedor Python. Gera para mim uma API em Fast API? Beleza, isso é um teste. Mas o quão útil esse teste é? O quanto isso serve para eu comparar, basicamente, os modelos que eu tenho? Eu posso abrir todos. Só para contextualizar, a pesquisa do GitHub é para gerar código. É um desenvolvedor usando uma IA para gerar código. Sim. E aí eu poderia, por exemplo, abrir todos eles e falar, tipo assim, gera para mim, por exemplo, usando Fast API, uma API. Simples. Um template de API. Provavelmente todos eles vão conseguir gerar. O principal problema é como você mandou todos fazerem isso, você vai identificar qual é o melhor. E o que é melhor. É o que gera o melhor código, é o que gera código mais constante. Se eu perguntar 10 vezes, ele vai me dar a mesma resposta. E até que ponto eu vou andar em direção à falha? Em que momento esses modelos começam a falhar? Quando eu pesquiso alguma coisa que talvez é muito nova, quando eu quero fazer uma coisa que não é tão fácil para eles como gerenciar a versão, são esse tipo de coisa que elas saem um pouco desse contexto do LLM e vão para a estrutura que está por trás. Por exemplo, se você precisa lidar com segurança e versionamento, se você pediu para um modelo fazer isso, você sabe que não funciona muito bem. Para fazer isso, a empresa, a estrutura que está por trás, tem que conseguir buscar essas informações no VASP ou em qualquer outro lugar que tenha essa segurança e levar isso para dentro de uma estrutura de RAG ou dessas estruturas que funcionam por trás do modelo para fazer eles funcionarem bem. E aí é uma questão de fine tuning. Você tem essa empresa que ela tem um objetivo. Todos esses modelos são produtos e eles vão ser otimizados de acordo com a proposta deles. Então, se eu quero uma coisa que funciona para tudo, talvez eu vou pro GPT-4 ou pro Gemini. Mas se eu quero uma coisa de código, talvez eu precise ir numa coisa que está mais focada nisso. Por exemplo, essas empresas, né, o Copilot, por exemplo, da Microsoft, ele tem o objetivo de ser por código. E isso implica normalmente em bloquear algumas outras features que não vão estar funcionando tão bem, porque eles foram focados para isso. E quando mais especializados, né? Isso, e você consegue inclusive burlar isso, né? Eu tava contando antes da gente começar que se você abrir o Copilot e simplesmente mandar ele traduzir um texto, existe uma chance grande dele falar, não sirvo para isso. Mas se você perguntar para ele se ele pode traduzir, ele fala que sim, e aí você pode mandar e ele traduz para você. Então, o objetivo deles é otimizar para cada um, e é aí que entra como você vai selecionar cada modelo. Exatamente. Bom, primeiro tópico, então, que a gente vai entrar é IA para desenvolvimento, que é aqui o que a gente é o principal, né, do que a gente está falando aqui. A gente fala muito para desenvolvedores, então vamos falar sobre IA para desenvolvimento. Tem muitos artigos, muitas pesquisas que fazem benchmarks comparando esses modelos. Tem até um índice que eles normalmente utilizam, né, que é de Human Evolve, né, vamos falar assim, que é basicamente comparando, é um índice bem objetivo que compara mesmo esses modelos. E como eu falei, né, no início, o tempo inteiro, gente, está sendo lançada versões, então às vezes é até difícil. Qual que é realmente o mais recente da comparação desses indicadores? Tá igual a biblioteca JavaScript, né? Enquanto a gente tá conversando aqui, já nasceu umas 3. Exatamente. E na última que eu encontrei, que foi justamente do Claude, do 3.5, que foi uma versão que eles lançaram agora em outubro, né, da Anthropic, eles falam que eles, né, claro, são os principais aí em relação à codificação. Se consideram aí como o maior índice, né, seguido pelo GPT-4o, né? São os dois principais. O GitHub Copilot hoje, né, ele utiliza o 4o e está começando a utilizar o O1, né, que ainda está em preview. Na percepção de vocês, o que vocês mais usam para código? O Copilot, ele tem uma vantagem que é até a questão da usabilidade, né? Em relação aos outros. Você tem um atalho ali onde você chega, pode fazer as perguntas e te dá um acesso ali em tempo real, tanto de consulta, né? Você quer tirar uma dúvida, ou quanto de correção a respeito do seu código. E para mim também o GPT-4, diretamente no prompt ali, ele ofereceu uma qualidade de informação que atendeu muito ao que eu tava precisando, principalmente correção, code review, né? Se comparado ao Gemini. Não sei se na visão de vocês tem algo
algo semelhante também. Mas pra mim, o GPT-4 junto com o Copilot ali foi o melhor na minha comparação. Eu, de fato, já usei o GPT-4, não tive boas respostas. Mas assim, é aquela coisa, depende da engenharia do prompt. Você tem que saber perguntar também. Pode ser que no dia que eu perguntei, não consegui perguntar direito. Tem essa dificuldade, né? Mas você citou aí a usabilidade. Atualmente, falando um pouco mais de ferramenta, assim, eu tô desenvolvendo usando o IntelliJ e o pluginzinho do Copilot lá que tem dentro do IntelliJ. Cara, isso fica sensacional quando você começa a fazer isso, porque você tá desenvolvendo o GitHub, o Copilot ele já percebe o arquivo que você tá desenvolvendo ali, já sugere um monte de coisa. E aí, assim, eu consegui, por exemplo, eu precisava fazer um teste unitário. Cliquei com o botão direito, adiciona esse arquivo no meu prompt ali. Aí adicionei 3 arquivos lá dos DTOs, falei, ó, cria um mock aí pra mim. Cara, ele criou, e era um DTO grande lá, um contrato de integração, etc. Ele conseguiu criar um mock pra mim, perfeito, assim, seguindo todos os tipos de dados. É uma tarefa que é fácil, mas se não existisse a IA, ia ser chato, ia ter que... aquela tarefa maçante. Então, assim, minha opinião pessoal é que eu percebi já que pra esse tipo de tarefa, essas IAs são maravilhosas. Essas tarefas manuais, essas tarefas... pouca lógica. Cara, gerar um DTO, gerar um JSON C4, de exemplo. Quando eu fiz um diagrama C4 usando o Copilot, tab. Você chega no final, tá pronto, velho. Nossa, muito bom você poder usar o Copilot, qualquer outra ferramenta e falar, gera um C4 usando Mermaid ou qualquer outra coisa do já usei gerando Mermaid ele também. Ele monta tudo pra você e você fala, beleza, eu vou só trocar o nome das coisas agora. Só adaptar. Mas o bom de você ter falado essa questão de um plugin pra ideia, eu uso o VS Code. Eu uso muito o VS Code, principalmente porque eu faço muito desenvolvimento remoto em servidor. E usando o Dev Container, e pra mim o VS Code é ótimo pra isso. E o objetivo pra mim de usar muito a IA nesse contexto, ele tem 2 coisas principais. Um é fazer basicamente o que o Facebook fez com as redes sociais há uns anos atrás, que é onde uma galera achava que o Facebook era a própria internet, porque as pessoas não saíam. Basicamente, quando eu tinha que sair antes, hoje talvez eu não precise tanto sair da minha interface para mexer. Então, tô dentro de um servidor, preciso remover, por exemplo, o espaço tá cheio, tô num servidor on-premises, tô rodando uma série de coisas em Docker e eu preciso remover versões antigas do Docker. Não lembro o comando. Eu dou um Ctrl+I, procuro como fazer isso, ele já vai montar o comando pra mim, eu preciso só validar, só verificar se tá tudo certo, fazer pequenos ajustes e ele vai executar. Você falou também a questão do prompt. Uma das coisas boas de você ter isso dentro da sua interface, dentro da sua IDE, é o fato de que você consegue reduzir prompt. Engenharia de prompt é um negócio que pode ser complexo, que você tem que ter muito cuidado de fazer para fazer a melhor resposta possível. Quanto mais contexto o seu LLM já tiver, mais fácil fica. E aí pode ter sido esse o meu problema. Quando eu usei o ChatGPT, que eu comentei aqui, né? Tava fora da IDE. Aí todas as vezes que eu usei o Copilot, eu tava dentro da IDE. Ele já tinha um contexto do meu projeto, o contexto do arquivo, da classe que eu tava trabalhando. Então, é o que você tá falando. Com contexto, fica tudo muito mais fácil pra IA, né? Pois é, mas assim, né? Realmente, o Copilot, querendo ou não, ele tira uma fricção, como você falou aí do exemplo do Facebook, gigantesca, né? Ele tira muito a fricção do uso, né? O desenvolvedor tá ali, ele não precisa nem trocar de aba, já tá utilizando, e utilizando modelos muito bons, né? Igual eu falei, o Copilot integrou recentemente com o Forol, e o Forol, não sei quantos vocês já usaram, mas ele é muito bom mesmo. Eu uso muito mesmo no meu dia a dia. Não é com desenvolvimento, mas é no geral, mas eu gosto muito. E ele integrou recentemente com o Forol e agora tá querendo integrar aí com o O1, que é o preview que eles estão, que a OpenAI tá lançando, que quando, né, eles realmente tirarem algumas barreiras que eles têm, não sei se vocês já viram o O1, mas basicamente ele pensa. É um modelo que pensa antes de responder. Ele fica, tipo assim, ele fica falando assim, até na interface fica assim, pensando. Na hora que ele responde, ele fala, pensei por 10 segundos, pensei por 13 segundos. Então é uma IA que a intenção dela é pensar antes de responder. E eles estão prometendo, a OpenAI, quando lançarem realmente a versão oficial do O1, que ela seja ainda superior ao Forol. Então que vai ser ainda melhor para código. E o GitHub Copilot vai integrar. Mas enfim, o GitHub Copilot tira muita fricção, mas querendo ou não, na hora que a gente olha a pesquisa, o Claude é que parece ser melhor para código, só que ele não é tão integrado, né? Ainda não vi, né, desenvolvedores utilizando com tanta frequência o Claude. O fato de ser integrado, igual esse plugin que eu comentei que eu uso dentro do IntelliJ, eu acho que faz total diferença, né? Mas o que você comentou aí, Fernandinha, que as IAs às vezes elas ficam pensando, né? Tem até um conceito que chama Chain of Thought, que é a cadeia de pensamento, né? Às vezes a gente consegue obrigar a IA a pensar antes de responder. E isso tem um exemplo clássico lá do morango, né? Vocês já viram esse exemplo? Se a gente perguntar ao ChatGPT quantos R's existem na palavra strawberry, se a gente simplesmente perguntar isso, ele fala 2 R's. Ele erra.
Mas se a gente mandar quantos R's existem na palavra strawberry, explique como você está fazendo, explica seu pensamento. Aí ele vai pegar a palavra strawberry, vai destrinchar, vai falar, ó, tem um S, tem um T, tem um E, né? E aí ele dá a resposta certa. Então faz parte a engenharia de prompt, é o que a gente tá falando, né? Você saber perguntar, você obrigar a IA a pensar e te explicar, faz ela te dar melhores respostas também, né? Até uma dica para como usar o ChatGPT. Essa é uma das dicas que o pessoal fala, né? A gente tem uma série de técnicas de prompt que ajudam com isso. A forma como esse exemplo de Strawberry funciona é exatamente com base em como separa e como é que ele faz essa validação de tokens. Você tinha falado também a questão do 4O, dele ser bom, mas para mim o maior ganho do 4O não é em métrica, por exemplo, do como ele acerta e tudo mais. É, acima de tudo, usabilidade. Esses modelos, eles já estão num padrão que eles são bons, mas eles não são tão úteis, digamos assim. O modelo LLM, com o objetivo de ser um modelo de linguagem que vai prever a próxima palavra, montar um texto condizente, ele tá muito bom. Mas o que a gente precisa lidar agora, o que as empresas estão fazendo agora, inclusive com o 4O, é fazer ele ser rápido, é fazer ele ser útil, é fazer ele funcionar no seu dia a dia como um assistente, ou seja lá com o que eles querem que ele seja. O motivo da gente usar o Copilot é porque ele é muito útil e muito facilmente integrado. O 4O é útil porque ele responde rápido. Agora, por que eles estão pensando em pensar? Porque não adianta você me responder rápido e me responder errado. Você vai me frustrar. Então eu preciso fazer de uma forma, por exemplo, que eu não só monte essa ideia rápido, mas depois que ela foi montada, eu valide esse texto que eu montei, por mais que ele faça sentido linguístico. Ele faz sentido? Ele é consistente? Porque ele tem a chance de ser uma resposta, mas ele é uma resposta consistente? E às vezes não, e aí você vai ter que regerar ou modificar ele de alguma maneira. Então, basicamente, é fazer essa cadeia de respostas que a gente faria até chegar no objetivo final, só que internamente. Então, pensa numa resposta, ela vai te dar essa resposta. A resposta é viável? Ela responde a pergunta inicial? Não. Por quê? Por tal motivo. Altere a resposta em direção a isso e vai te dar essa resposta final. Pelo que eu li, né, o O1, um dos desafios que eles estão tendo é justamente com o tempo de resposta. Porque ele fica pensando, né? Então ele não é tão ainda, pelo menos o preview, né, que eles já liberaram, não é pra você, por exemplo, utilizar para uma coisa que você precisa realmente de velocidade, de tempo real. Porque ele fica ali, cada resposta pra te dar, ele vai demorar uns 10, 15 segundos. Ele é caro, né? Que às Ele vezes precisa refinar. Sim. Ele vai literalmente ficar gerando várias respostas e refinando essa resposta pra te dar essa resposta correta. Porque é hoje, acho que quem usa muito, algo que frustra. Sim. Se você fez 4, 5 perguntas no chat e ele não te respondeu, você fala, putz, tá deixa bom. esse negócio aqui, vou abrir o Google que eu vou achar mais rápido. Vou procurar que é melhor. Eu resolvo isso aqui. Eu leio a documentação. Nenhum deve nunca ler a documentação. Mas se ele fizer 6 perguntas no chat e ele não responder, ele vai abrir a documentação só pra jogar na cara do GPT. Era isso aqui que você tinha que ter me respondido. Eu sou mais inteligente exatamente. que você. É por isso que é artificial. Por isso não vai me substituir, não. É isso aí que vai substituir os desenvolvedores. E aí, falando do Gemini para código, né? Eu acho que é legal a gente também ter essa percepção. Eu não utilizo tanto o Gemini para código, mas eu ouvi vários desenvolvedores aqui na DTI falando que não é tão bom justamente por isso, né? Não é tão especialista. Talvez é muito mais, né, para outras utilizações que não código, né? Na época que era Bard ainda, né? O nome. Eles vendiam que ele tinha informações atualizadas comparadas ao GPT, né? Que buscava na internet. Só que ele alucinava muito com informação errada, né? Você buscava o nome de uma pessoa, falava que ela fez XYZ, não tinha feito nada daquilo. Então você tinha que pegar a resposta e ver se realmente era aquilo mesmo. Tinha que fazer um double check. É porque ele não validava, ele não tinha toda essa questão dos tokens, do RAG, afins que iam lastrear ele em algo real, numa referência real. Isso é muito problemático. O Gemini, pra mim, um dos principais problemas dele, quando eu uso ele no meu dia a dia, é que se você não fizer um prompt muito bem feito, ele não vai te dar uma resposta boa. Ele vai ser o mais genérico possível. Ela fala sobre tudo, ela tem informações relevantes, mas ela não responde absolutamente nada profundamente. Então não é útil no seu dia a dia. Só que a partir do momento que você faz filtros e aplica em alguns contextos, eles funcionam. Eu precisei recentemente fazer uma série de deploys on-premise. Eu estou usando uma ferramenta que eu não usava tanto. Então quando eu fui fazer infra as code, uma série de coisas, eu fiz um template que eu ia utilizar para todas as minhas perguntas, toda vez que eu mandasse para uma série de IAs, porque eu ia ter que aprender isso, ao mesmo tempo eu queria validar o quão útil elas iam ser. E à medida que eu fui refinando o prompt, menos fazia diferença
qual delas eu estava usando. Em compensação, quando não tinha um prompt refinado, fazia muita diferença qual delas eu ia usar. Principalmente porque algumas delas buscavam contexto, algumas delas eu conseguia subir um arquivo de referência, subir uma página da documentação ou algo do gênero que ia fazer com que ela buscasse uma resposta melhor. Se eu fosse usar o Ansible Playbook, que é uma ferramenta que a gente usa para deploy do tipo, eu conseguia subir uma página que a gente tem de documentação ou algo do gênero, e algumas já iam conseguir me dar algo bem funcional, outras não, outras completamente alucinavam em como é que ia fazer, ou qual comando ia usar, porque não existia esse comando de verdade, mas elas assumiam que se existe apt, vai existir outros comandos do Ubuntu também. Só que não é assim que funciona. Interessante que o pessoal tá falando de Gemini, você tá falando de engenharia de prompt, e teve uma pessoa de produto aqui da DTI que gravou algumas horas de reunião, não sei se foram 2 ou 4 horas de reunião, usou uma AI para fazer a transcrição da reunião, pegou essa transcrição que deu tipo umas 500 páginas, e não tô exagerando, deu de fato umas 500 páginas. Ele testou algumas opções diferentes, testou o ChatGPT, testou o Gemini e eu não lembro a outra, ele testou 3 diferentes, né? E o melhor resultado dele no caso foi o Gemini. E aí o que ele fez? Pegou toda a transcrição, mandou pro Gemini, fez o Gemini entender qual era o problema e falou assim, olha, me propõe uma solução para esse problema, me propõe um MVP para essa solução e me propõe OKRs para que eu possa entender se essa solução, se esse MVP tá indo bem ou não. E o Gemini gerou tudo isso para ele, sabe? O que seria, sei lá, algumas semanas de trabalho para um PO, ele fez ali, ele gastou um tempo, né, fazendo a reunião, fazendo transcrição, gerando prompt, essas coisas, mas eu tenho certeza que gastou muito menos. E aí, nesse caso, o melhor resultado para ele foi o Gemini, né? Olha que interessante. E realmente, né, eu também ouvi vários feedbacks, principalmente de POs e pessoas que trabalham, né, mais com texto mesmo, né, que realmente precisam, sei lá, fazer uma descrição de uma história, de uma feature, ou entender mais um contexto, entender um problema, resolver um problema, que o Gemini costuma ter boa performance mesmo. Tem alguma IA melhor que o GPT-4? Para detalhamento e escrita de tasks? Muitas pessoas que falam que o Gemini é muito bom para isso mesmo, né? Como o Ângelo falou, deu esse exemplo. Agora, para problemas, vamos falar, né? Entrar nessa categoria de problemas genéricos, vamos falar assim, resolução de problemas, escrita do dia a dia, nananã. Acho que eu ainda não mencionei aqui, né? Mas já tem mais ou menos uma semana que eu tenho utilizado o Claude, o 3.5 Sonnet. E eu tenho gostado muito também dele. Eu, igual eu falei, né? Eu uso muito Foro, estava utilizando até então, era o que eu mais gostava, mas o Claude me surpreendeu muito, assim, eu fiz recentemente umas análises de planilhas, pedindo para ele me ajudar com insights, com criar gráficos, analisar dados, entender qual variável que era mais importante para minha análise, fazer algumas correlações, e foi muito bom, o Claude foi bem assertivo em relação a isso, assim. Uma das coisas que, trabalhando na DTI, tendo contato com tantos clientes diversificados como a gente acaba vendo que as demandas são muito diferentes e que por mais que a gente sempre queira achar o melhor modelo, a gente tem um outro problema, que são as limitações de cada contexto. Porque uma coisa é, eu quero o melhor modelo, só que normalmente modelos melhores vão ser mais caros. E às vezes também tem outro tipo de limitação, porque a gente falou do Gemini, que é da Google, falou do GPT, que é da OpenAI, falou do Claude, que é da Anthropic, mas são empresas terceiras. Então, bem ou mal, quando você começa a usar isso, todo mundo lembra lá no início do ChatGPT, que, por exemplo, as empresas começaram a falar, gente, parem de colocar informações nisso. Vocês não podem colocar coisas da empresa dentro desses chats e tudo mais, porque é uma fonte de vazamento. É uma fonte de falha de segurança. Então, agora, um dos problemas que o pessoal tá tendo até em aplicar, porque 99% testou, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Se a minha empresa não deixa. Se eu não posso usar o GPT-4, se eu não posso usar o Gemini, se eu não posso usar o Claude, porque eles são externos, como é que eu faço isso? A gente tem algumas formas que a gente lida aqui internamente, normalmente caso a caso. A gente tem, por exemplo, uma série de informações que a DTI juntou para gerar essas informações, por exemplo. Essa IA você pode usar nesse contexto, essa não. Então tem algumas que são mais seguras, tem algumas que são mais acessíveis. Quando você vai construir um produto, talvez você queira usar uma API. Se você usar a API, por exemplo, tem algumas preferências. Por exemplo, a OpenAI. Você pode usar a API da OpenAI, ou você pode usar a API da OpenAI na Azure, então lá, Azure OpenAI. Às vezes você não pode usar nada externo. Então você vai ter que ir para algo que você mesmo vai ter que construir. E aí é onde entra, por exemplo, a Llama, né, da Meta, que é um modelo open source. Então você pode subir ele na sua máquina, igual eu falei. Você pode procurar Private GPT ou qualquer outra coisa do gênero no GitHub e ele vai te mostrar. Tem o Llama, tem o Llama Index, tem o LangChain, tem uma série de ferramentas que você consegue mostrar, que você consegue usar para subir isso local. Só que um modelo que está rodando lá, ele precisa de muita memória, ele precisa de muito processamento. Isso não é fácil de subir. É onde entra normalmente alguns modelos
modelos simplificados. A gente tem, no caso do Llama, o Mistral e alguns outros, normalmente um modelo tem 70 bilhões de parâmetros, 90 bilhões de parâmetros, 130 bilhões de parâmetros. Mas esses mesmos modelos, às vezes, ele tem uma versão simplificada. Ele vai ter um modelo com 7 bilhões de parâmetros. E a diferença é que um precisa de 46 GB numa GPU para rodar, o outro precisa de 4. Então, se você vai rodar local, às vezes esse pequeno modelo, ele funciona como uma POC. E se você prova que isso funciona, é a partir daí que você começa a gastar dinheiro e melhorar esse processo para fazer ele funcionar no fim das contas. Sabe uma coisa interessante que eu já li sobre esse número de parâmetros, porque isso tem sido muito falado em comparações de modelos também, né? Mas um modelo com menos parâmetros talvez vai ser até melhor para você, não só para fazer uma POC, mas é porque talvez ele seja um modelo mais especializado. Ele tem menos parâmetros porque ele é especializado. Ele é especializado em processamento de imagem, ele é especializado em geração de código, não sei, mas ele vai ser mais especializado. Então ele não precisa de tanto parâmetro. Isso talvez até atrapalhe, né? Porque ele fica genérico demais. Isso vai abrir mais margem, tipo assim, para ele alucinar e tudo mais. Se você vai lhe dar um exemplo que a gente sempre usa, que é manga na linguagem portuguesa. Tem manga de roupa, tem manga fruto. Se você não colocar qual é o contexto, ele não vai saber, mas se você colocar que o contexto é uma loja de roupas, ele provavelmente vai acertar. Uhum. Então, muitas vezes você também quer reduzir porque você quer que ele alucine menos, que ele acerte mais, mas que acima de tudo, isso também é custo. Para que você vai precisar de 40 GB de GPU se você pode precisar só de 10, que vai ser muito mais barato na sua cloud no final do mês? Na hora do café, eu tava conversando com um cara ali que ele tá com um servidor de 2 GB no cliente, o cliente não quer aumentar 2 GB. O cliente não tá querendo. Aí assim, tem isso, né? Tem custo, é caro, não tem jeito. Eu acho que é exatamente assim. E eu achei muito boa a sua última fala mesmo, que você falou sobre muitos conceitos muito importantes. Uma delas é assim, que antes da gente escolher, né, qual modelo que a gente vai usar, esse tipo de coisa é uma coisa é muito importante da gente pensar, né? Assim, a gente tem alguma restrição de custo, a gente tem orçamento, né? A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem alguma restrição de segurança. A gente tem alguns clientes aqui na DTI que não querem mesmo utilizar, nem a gente utiliza aqui, né? Sempre, o Malaguti até mencionou isso, né? Mas sempre que a gente utiliza IaaS aqui, a gente utiliza os modelos corporativos e a gente também tem uma ferramenta, né? Uma ferramenta aqui que foi criada pelo grupo da WPP, que a gente consegue acesso aos modelos, né? De uma forma centralizada e com mais segurança. Então, por exemplo, a gente acessa o GPT, mas a gente acessa a partir da Azure, né? Então, a gente acaba tendo uma camada extra de segurança no compartilhamento dos nossos dados. Mas tem cliente que simplesmente vai chegar e vai falar assim, eu não quero instanciar um modelo aqui local, que aí eu vou ter muito mais segurança nos meus dados, não quero compartilhar meus dados com ninguém. Eles são muito estratégicos. Quero fazer um modelo aqui local, né? Que é onde que você falou que entra o Llama, né? Que eu acho que é um dos que, né, talvez o maior aí quando a gente fala sobre modelos locais. Ele é provavelmente maior, mas também porque ele funciona bem e ele é muito fácil de se utilizar. É muito fácil. Se você abrir o Hugging Face, se você abrir qualquer outro lugar que você possa avaliar esses modelos que estão disponíveis, você vai ver que o Llama acaba sendo muito usado porque ele ficou muito famoso por ser esse modelo open source. Se você vai usar um RAG, por exemplo, você vai acabar usando quero fazer isso da maneira mais fácil. Preciso de um banco de dados para a gente poder usar isso, um banco de dados com indexação, para a gente usar o banco de dados vetorial. Então você vai usar o Llama Index. Você pode usar também o LangChain, que é uma ferramenta que o pessoal usa muito em Python para fazer essa comunicação. Então ele vai funcionar ligando tudo isso. E também você precisa trazer esses dados de algum lugar, porque você tem que preencher essa informação. Então aí vem, por exemplo, o Airbyte ou o PyAirbyte, que tem muitos conectores, porque eu quero ler isso de alguns lugares. Então essa demanda, inclusive, gerou até o Azure Search e outras ferramentas de cloud que tudo bem, você não quer usar esse modelo colocando isso. Então vamos montar essa estrutura inteira dentro da nossa cloud para você, para o seu cliente, para o seu contexto. E ainda assim tem esse medo. Eu vou colocar toda a minha informação dentro dessa LLM, dentro desse contexto. Parte disso pode fazer sentido. Às vezes faz, às vezes não. A gente já teve algumas discussões, por exemplo, que uma pessoa virou e falou: nossa, mas eu não sei se eu quero colocar isso na Azure, no OpenAI, porque a Azure vai ter todas as informações, todos os meus dados. Eu entendo. Mas ela já tem. Mas eu gostaria de relembrar que todo o seu data lake está na Azure. Na Azure, exatamente. Então ele já tem seus dados. Então vale a pena avaliar um pouco do contexto com isso aqui vale a pena de verdade. Isso é uma preocupação genuína. Eu vou subir ou não isso e como eu vou subir. Porque segurança na parte de LLM é algo que você tem que ter cuidado. Eu vou gerar hoje um chat interno para minha empresa que as pessoas vão poder
poder perguntar sobre essas informações, vou colocar todas as informações lá dentro. Funciona muito bem. Até um funcionário descobriu como fazer jailbreak e começar a perguntar para o seu LLM qual o salário das outras pessoas do setor dele. E isso começar a virar um problema dentro da sua empresa. Então, algumas informações, elas não podem ser totalmente públicas no seu LLM. Você vai ter que fazer um certo controle. Você pode fazer isso por roles, né? Tem, por exemplo, muitos exemplos de RBAC, que é Role Based Access, para LLM. Então, tipo assim, se você é um gerente, você precisa ter acesso ao salário das pessoas da sua área, para você poder fazer a gestão disso, fazer gestão de custo e tudo mais. Mas, por exemplo, um funcionário não pode ter acesso ao salário de outra pessoa. É uma invasão, inclusive, dessa informação. Se eles quiserem conversar entre si, é uma coisa. Ele conseguir acessar isso é outra completamente diferente. Mas quando a gente, só voltando um pouquinho na conversa do custo, que eu acho que é um tema muito importante, quando a gente fala sobre GPT, quando a gente fala sobre Claude ou Gemini, eles têm modelos de precificação, basicamente. Né, eu tenho lá a própria interface, que eu posso ser um assinante, né? Então eu vou lá e eu, sei lá, pago $20, normalmente é $20 por ali, um é 19, até 20 por ali, disso, né? Tem a versão grátis, né? Tem uma versão grátis, né? Mas que é completamente insegura, né? No caso corporativo é difícil a gente utilizar. Só pra citar. É só pra aquela dúvida que você vai perguntar. Existe, mas não usa. Se é melhor você comprar uma geladeira ou andar de bicicleta, né? Esse tipo de pergunta. Aí você usa a versão de graça. Mas fora isso, né? Você tem lá a interface que você pode ser assinante dela. E também tem um modelo de precificação por tokens, né? Que você, de acordo com a sua utilização na API, tanto tokens de entrada quanto tokens de saída, você paga um valor. Esse normalmente é o modelo de precificação, né? Agora o Llama já é diferente, você não tem esse modelo, né? Mais né, o que você falou em relação a instanciar, você ter uma máquina potente para rodar o modelo, né? Alguma coisa muito mais em relação ao preço da infraestrutura. É mais ou menos isso? A gente tem, normalmente, quando a gente vai subir isso a nível corporativo, a gente trata dois tipos de custo. O custo direto e o custo indireto. O que é o custo direto? É, por exemplo, uma assinatura. Quando você assina um número X de licenças do Copilot, você tem um custo direto associado a isso, e normalmente é um custo único. Quando você vai lidar com um token, ainda assim é um custo direto. A quantidade de uso daquele software vai definir diretamente o custo que você vai pagar no final do mês. À medida que você vai tornando essa estrutura mais complexa, você começa a ter não só o custo direto daquela ferramenta, por exemplo, uma API da Azure OpenAI. Você paga pelo uso da API. Esse é um custo direto dele. Só que eu não quero só ter acesso a essa API. Eu quero criar uma estrutura inteira de LLM para lidar e democratizar toda a informação da minha empresa. Só que para fazer isso, eu preciso puxar a informação desses outros lugares da minha empresa. Do SharePoint, de um banco de dados, de um Data Lake. Quando eu puxo do Data Lake, eu consumo algumas requisições. Quando eu puxo do SharePoint, se eu usar, por exemplo, o Azure Search, ele tem um custo. Às vezes isso vai estar dentro de uma VPC. Eu vou ter toda uma estrutura de cloud para suportar isso. Então, além do meu custo direto, que já pode ser um custo alto, eu vou ter todo o custo indireto de rede, de requisição, que vai estar em torno desse meu produto. E quando você faz isso próprio, né, no caso que eu falo uma estrutura própria, por exemplo, usando modelos open source, você vai ter todos esses custos indiretos. Você não tem um custo direto, né, mas você vai ter todos os custos indiretos de infraestrutura. Então, é onde normalmente as pessoas fazem uma POC e falam, não, primeiro eu vou fazer ou uma POC usando custo direto, que mesmo que ela seja talvez, entre muitas aspas, mais caro, eu pago pay as you go, né, você vai pagar basicamente o que você consumir, mas ao mesmo tempo você tem uma noção que quando passar de um certo valor ali, você vai ter que migrar essa sua estratégia. Ou então quando você for consumir alguma coisa muito grande, você for criar um produto muito grande, você vai ter que otimizar a forma que você faz isso, fazendo alguns caches, lidando internamente com algumas buscas, não fazendo a busca no seu SharePoint a cada momento que alguém faz, você vai ter que cachear essa informação. Então você começa a otimizar esses custos porque é muito caro. Tudo isso é muito caro. Ou então você vai fazer igual eu falei, sobe o mínimo possível de infraestrutura, ele não é escalável, mas ele funciona. Então você sobe, nem que você abra um computador com GPU na sua empresa, ligue ele na rede e fala, beleza, esse computador vai ficar rodando aqui, vou colocar 3 devs para usar e a partir de agora eu vou medir. E é onde normalmente entra assim, um problema, né, que a gente falou sobre, eu usei esse, ele é melhor, eu usei esse, ele é melhor, nesse contexto ele é melhor. Mas como ele é melhor?
como você mediu que ele é melhor? Você fez o seu trabalho mais rápido, você pegou métrica, você pegou as métricas que eles já colocaram, o quanto aquela métrica entre os modelos funciona no dia a dia de verdade, entende? Então é onde a gente tem que começar a medir performance, o quanto isso está ajudando, esse custo vale a pena, já e ia comparar os modelos. Isso, porque são muitos custos. Você citou aí várias coisas aí de infra, o próprio custo da ferramenta, de licença e por aí vai. Mas aí, por outro lado, é uma análise super complexa de ser feita, mas por outro lado, e os ganhos que você tem com isso, né? Na pesquisa do GitHub, as 4 coisas que o pessoal falou que mais são benefícios, assim, por usar uma ferramenta de gerar código, aí aqui o uso específico de IA para gerar código. É melhorar a qualidade, a facilidade de adotar novas linguagens de programação. Pô, sei lá, eu sou Javeiro, de repente eu pego um código Python, com a IA eu vou entender ele muito mais rápido, com a ajuda da IA e por aí vai. Aumentar a atratividade dos candidatos, e aí o RH agradece muito, porque a gente sabe o quanto que a nossa área é disputada e tal. E melhorar a capacidade de atender as exigências dos clientes. Então, são coisas que são muito difíceis de mensurar, né? Então, por mais que tenha o custo, cara, se os desenvolvedores estão tendo muito mais produtividade, o código está sendo muito melhor, o código está sendo mais seguro. Como é que faz? Como é que faz para mensurar isso? Não tem jeito, né? Assim, a gente até consegue arrumar algumas métricas, mas é muito difícil a gente colocar na balança qual é o custo que eu tô tendo, qual que é a vantagem que eu tô tendo e saber se tá pesando mais para um lado ou para o outro, né? Tem 2 formas de normalmente o pessoal faz isso. A gente viu muito isso acontecer à medida que, por exemplo, várias empresas adotaram essa questão de vamos ganhar em tudo, e depois que elas viram o custo no final do mês, elas falaram, e que tal se a gente não usasse IA em nada? Porque tá caro. E a gente olhou e, tipo, ficou mais caro, mas a gente não passou a ganhar mais dinheiro. Então tá valendo mesmo esse custo? Quando a gente fala isso, a gente tá fazendo uma análise métrica de fim de cadeia. Você mudou alguma coisa, talvez no seu início, no meio da sua cadeia, e você tá medindo uma métrica lá no final. Lucro. E quando você mede isso, você vai otimizar só esse cara, entende? E tem outras coisas que não. Você vai poder colocar métricas no meio do caminho que talvez elas não vão te dar a noção final ali que o lucro talvez daria, mas que te dão uma noção de melhora. Um exemplo disso é segurança. Se não me engano, nessa mesma pesquisa, fala que, tipo assim, a maioria das pessoas acha que IA vai facilitar ou vai ajudar com a questão de segurança. A segurança, isso. Porque é algo que, por exemplo, você está desenvolvendo um código, você está fazendo, por mais que você pense, você deixa coisas passar. Então, é uma forma automática, talvez, de você colocar uma coisa no meio do seu pipeline. Uma API ali que vai pegar, vai verificar esse código e vai fazer uma review falando, olha, em questão de segurança, talvez isso aqui não seja tão bom, talvez isso aqui seja, isso não. E aí você vai conseguir metrificar, por exemplo, o quanto você está pegando de falhas de segurança. E o problema da segurança é que ela nunca é um problema até ela ser um problema muito grande. A Uber chegou a fazer isso. Eu lembro que um dia eu estava mexendo no LinkedIn e apareceram 24 vagas da Uber de segurança e a galera me mandando, 3 pessoas diferentes me mandaram no LinkedIn proposta, você gostaria de ser um analista de segurança na Uber? E aí passou tipo uma semana, apareceu vazamento de informação relacionada à Uber. Então, segurança nunca é um problema até ser. Então ele é aquele custo que o pessoal fala, poxa, isso não altera o meu lucro final. Mas, em algum momento, se isso der problema, seu lucro despenca. Concordo 100%, tá? O que vocês estão falando, que o custo, ele existe milhões de variáveis, né, que incidem no custo. Às vezes elas são diretas, às vezes elas são indiretas. O próprio GitHub Copilot mesmo é super difícil mesmo da gente medir e falar assim, nossa, realmente tá valendo a pena lá os, né, $1.000, né? Ou seja, né, porque é $20 por usuário por mês, né, que estão sendo gastos. É difícil mesmo a gente ter esse tipo de medição tão precisa e tão exata, justamente porque o resultado nem sempre é tão direto, tão preciso e tão exato. Mas, quando a gente fala agora, né, voltando assim, para o desenvolvedor que utiliza, ou, por exemplo, a gente tem um produto aqui na DTI que a gente consome, né, APIs de modelos LLMs. A gente já utilizou o GPT-4, já utilizou o 4o, hoje a gente utiliza, por exemplo, o 4o. Ele, como a gente faz consumo, né, de API via token, ele é muito mais barato do que o 4. E ele foi projetado justamente para isso. Aí agora eu não sei aqui de cabeça quanto que é o preço do Claude em relação a isso, ou o preço do Gemini, mas eu sei que o 4o que é bom em relação a isso, né, em relação a custo. E aí, como a gente estava falando do Llama, aí é outra história, né? Porque bem ou mal, às vezes é um custo fixo, entendeu? Você tem essa noção desse custo. Exato. E aí é onde você vai ter que olhar, tipo, onde é o ponto de inflexão que sim, o custo que fixo vale mais do que o custo variável. Exatamente. Exatamente. Quanto ele vai melhorar, em quais contextos? Todo mundo precisa de um Copilot? Pô, tipo assim,
A gente estava olhando que um dos modelos que é muito bom é quando ele troca de linguagem. Eu peguei um Dev Java e coloquei ele em .NET. Ou então coloquei ele em Python, ou coloquei ele em C++, vamos começar a colocar um pouquinho mais distante. Assim, todo mundo precisa disso? Vai estar todo mundo nesse contexto? Às vezes não. Essa questão, eu entendo que a métrica, ela é muito difícil de fazer, e ela, às vezes, ela é até complicada no sentido de politicamente. É você virar para um time e falar, olha, agora nós vamos começar a medir a performance de todo mundo para poder ver como é que está melhorando, como é que está... Parece um microgerenciamento bem tóxico, né? Não parece um problema? Então, existem formas de lidar com isso, né? Existem algumas maneiras alguns métodos, tipo, muitos conhecidos, como um teste AB ou algo do gênero, que você pode, inclusive, tirar da mão do gestor. Inclusive, funciona melhor. Tem uma métrica, eu não lembro qual que fala que o teste AB, para ele funcionar bem, a pessoa que é responsável por ela não pode ter acesso até o final dela. Porque você olhar o teste AB no meio do caminho implica em provavelmente coisas serão alteradas e vai invalidar o seu teste. Isso vale com qualquer questão de métrica. Então, a melhor forma de você medir isso é exatamente você tirando isso da mão dessas pessoas. Obviamente, informação de performance, afim, tudo isso é importante. Mas quando você quer avaliar se colocar ou não uma IA ou algo do gênero vai melhorar, você não quer fazer um microgerenciamento. O que você quer fazer é automatizar o máximo possível esse processo, seja usando teste AB, seja usando multi-arm bench, seja usando shadow evaluation ou qualquer outra metodologia para isso, de forma que começa aqui, termina aqui, nesse meio do caminho você vai pegar essa curiosidade e vai guardar ela para você, porque você só vai ver esse resultado no final. E aí você avalia o resultado final e não o que aconteceu no meio do caminho. Mas aconteceu várias coisas. Depois que eu peguei o resultado final, eu posso fazer uma análise e entender. Não é uma caixa preta. Eu posso interpretar, mas antes de eu fazer isso, eu tenho que ter um resultado. Só contar um comentário que teve aqui. Eu tenho um GPT lá que foi treinado com 1 milhão de dados e tem o Llama que eu rodo localmente. Como garantir que esse modelo ainda assim, mesmo eu rodando localmente, né? Eu não sei muito bem como que ele funciona em relação ao treinamento dele, mas como garantir que ele continue, né, sendo tendo uma precisão boa. O caso do PT, do GPT e afins, é de pré-trained transformers. Então, eles já estão treinados. O que você vai fazer, na verdade, é dar uma série de informações e contextos extras que ele vai utilizar dentro desse fluxo dele. Então, nesse cenário, um dos problemas de você usar o Llama é que o Llama em si, quando a gente usa ele e os outros, a gente tem a sensação que é tudo LLM. Não, eu tenho o Llama, eu tenho o Gemini, eu tenho o GPT, eles são a mesma coisa? Não, eles não são. E essa é a parte que normalmente as pessoas se perdem nessa interface, porque o que você vê é o chat. Mas existe toda uma estrutura por trás que é o que vai fazer com que ela acerte mais, acerte menos, tenha uma estrutura melhor, que aquilo garanta um resultado bem feito. Então, ele vai ter um RAG, ele vai ter toda uma questão de transformação, ele vai ter uma série de dados dentro de um banco vetorial, dentro de um banco transacional que vai ser utilizado ali dentro. Então, a ideia é que se você vai usar o Llama, você não vai ter hoje, muito provavelmente, a capacidade de fazer um GPT. Porque você não quer, né, tipo assim, que ele seja genérico. Se for para ser genérico, o seu custo provavelmente vai ser enorme, próximo, né, do deles. E eles estão vendendo para muita gente, então vale a pena pagar. Se você está usando, muito provavelmente o que você quer é um contexto específico. Então você vai começar a tratar esse contexto. Um exemplo disso, se você subiu isso, né, numa interface própria, você pode usar few shot prompts. Então, antes de começar, né, quem já brincou, por exemplo, com LLM Studio, que você pode selecionar um modelo e fazer um teste, na hora de escrever o chat, ele pergunta, você quer fazer um chat como usuário ou como assistente? Porque se você colocar como assistente, ele não vai te dar uma resposta. Ele vai simplesmente adicionar isso ao contexto. Então você pode mandar 1 milhão de textos para construir ali o contexto, definir qual é o limite de tokens daquele chat, desde que você tenha memória suficiente para isso, e aí só depois você troca para user e faz a pergunta final. Ou então você pode subir um banco de dados vetorial, um RAG, uma estrutura por trás e conectar esse banco usando, igual eu falei, o PyAirflow ou qualquer outra coisa, nas informações que você precisa. E aí, antes de você fazer a pergunta, ele já vai puxar o contexto direto do seu SharePoint, direto do seu projeto, porque o próprio Copilot, por mais que ele funcione bem, normalmente ele lê um arquivo, o que está aparecendo na sua tela. Se você quiser que ele use o workspace inteiro, você vai ter que passar. Agora, se eu montei usando o Llama, uma coisa que eu posso fazer é, eu posso ler todos os meus projetos em .NET que estão dentro dos meus repositórios no GitLab e construir um contexto corporativo em vez de um contexto daquele projeto.
inclusive dar notas para os meus projetos, como esse é um projeto referência, que tem que ser usado com mais peso, esse é um projeto POC, então ele não pode ser usado como referência, a não ser que você esteja construindo uma POC, e por aí vai. Só que quanto mais você vai fazendo isso, mais complexo fica, e mais caro, custoso, gerenciar isso fica. Bom, gente, então... E sabe o que o ChatGPT falou pro Claude? Aham, Claude, senta lá. Puta. Desculpa, mas só que você tava acabando o essa tempo. piada que você tava guardando desde Não, era essa. live. Era essa. Pararatara. Puta Tararara. merda. Eu não Desculpa, resisti. gente, Eu não desculpa. resisti. Desculpa a todo Peço mundo que perdão. tá aqui até agora. Então é isso, galera. Muito obrigada a vocês que estão conosco até agora, né? E é isso aí. Até Obrigado, a próxima. pessoal. Valeu, Desculpa. Tchau, gente. tchau. Desculpa pela piada do Ângelo, gente. É. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.